Quando ele me viu lavando a louça, ficou tão furioso que chamou a mulher no canto e percebi que começaram a discutir. Bom, gente, esse é um trecho da crônica que o Leandro escreveu, Leandro Sargentelli, o escritor aqui da nossa região. E o nome dessa crônica é A Ignorância Mora no Olhar. Leandro, conta pra gente um pouco dessa sua experiência que você conta aqui na crônica. Essa crônica aconteceu comigo em 2014, é um fato que eu conto aí. E foi uma coisa meio inusitada, porque eu tava numa casa, fui na casa de uma amiga da minha mãe, e de repente eu vi ela fazendo a comida e tal, e aí eu me ofereci pra lavar a louça. E de repente ela falou, não precisa e tal. Eu falei, não, mas eu lavo, não tem problema. Eu com aquela minha gentileza, fui, lavei, e o marido dela, a hora que viu aquilo, ele desaprovou na hora. Então assim, eu e minha mãe, um olhou pra cara do outro, fomos embora correndo. E o interessante é que eu ligo essa parte, esse texto, com outro fato que me aconteceu, que foi em São Paulo, quando eu estava indo para uma entrevista de emprego. E eu conto a história que eu vi uma senhora sentada no banco, quando entrou dois homossexuais no metrô, e eles começaram a se beijar. E a senhora pegou a criança que estava com ela, tapou os olhos dela diante daquilo. Então, aí eu fiz um link, aquele cara ignorante, porque na minha visão era, é aquela criança que ia se tornar aquilo. Então eu meio que na crônica eu fiz esse desfecho. Depois eu falo, no texto eu falo com essa senhora, como se estivesse tentando conscientizar ela que isso é uma coisa natural. Não tenho nada a declarar, nada. E eu termino a crônica falando dessa forma, que ela devia se abrir mais, mas eu entendi esse lado dela, que a gente faz parte de um processo de desenvolvimento, e isso vai crescendo, mas reprovando o que ela tinha feito. É legal que no texto você coloca que o conhecimento, né, ele muda, o conhecimento transforma. Às vezes você julga uma pessoa, você olha a aparência dela, você já quer colocar uma ideia sobre aquilo, quando na verdade tem muita história por trás daquela pessoa, ela está passando por dificuldades e como a gente como ser humano pode julgar a outra pessoa. Exatamente. Né? E você diz, a ignorância mora no olhar. O que você... Quando eu falo que a ignorância mora no olhar, porque eu acho que todo ser humano, ele tem essa coisa do pré-conceito. Então, todo mundo tem uma opinião sobre todo mundo. E às vezes eu tenho uma opinião sobre você, só que a ignorância mora só nesse olhar, só que você é muito mais do que a sua aparência. Você tem toda uma trajetória de famílias, de avós, e tudo isso é uma bagagem. Então quando eu falo a ignorância, essa falta de sensibilidade que eu vejo que as pessoas não têm de enxergar o fundo da pessoa, é basicamente isso. E é legal também que quando a gente fala coisas que homens podem fazer e coisas que mulheres podem fazer. Hoje as mulheres alcançaram um patamar incrível dentro do mercado de trabalho e estão dando um baile nos homens. Sim. E dentro de casa é o mesmo tipo de exemplo. Então serviços que eram apenas para mulheres fazerem, homens também estão fazendo, homens também são donos de casa. E quando ele joga isso para você, o que você acha que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Eu acho que eu vou responder de trás pra frente. Eu acho que a gente está numa geração bivolt. Está invertendo os papéis. Eu acho isso sensacional. Isso mostra como é a cultura. A gente cria os papéis sociais e de repente a gente desconstrói. Mas eu vejo essa coisa dos papéis sociais como uma coisa, às vezes, até desnecessária, porque eu acho que a gente tem um conceito muito linear. Então eu acho que às vezes isso atrapalha um pouco. Assim, eu acho que a gente tem que... eu sou homem, eu tenho que me comportar como um homem. Eu sou mulher, eu tenho que fazer os trabalhos de mulher. Não é bem por aí. Tem uma filósofa que eu adoro muito, que é a Viviane Mosé. E uma frase que ela me fala,
que uma vez eu vi numa entrevista, e ela diz assim, eu não me lembro a fonte, mas uma fonte digna. Ela fala assim, as diferenciações entre o masculino e o feminino são reducionistas e polarizadas. Ela está falando que o feminino é uma categoria e o masculino que está presente no homem e na mulher, e o masculino também. Então a gente nasce com um papel social, que são conceitos que nos identificam, características que nos marcam. Assume esse papel como seu, né? Exatamente, mas esse fato dessa oposição de fato não existe. Sim. Quando existe essa oposição, cria-se a segregação. Telefone, na Instagram, gente, eu sou muito importante. Desculpa, brincadeira. Mas assim, quando ela fala sobre isso, que quando isso acontece, surge-se a segregação. E só que assim, é interessante tocar nesse assunto porque a gente está num mundo tão moderno, mas a gente continua limitado. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E agora vamos falar um pouco do seu trabalho. Dentro das suas crônicas, dentro desse livro que ele está lançando aqui, pessoal, Oceano de Sentimentos, comprem, já estão à venda, né? Você aborda vários assuntos dentro da nossa sociedade de uma forma bem objetiva. Qual que é a intenção desse seu livro? Por que esse trabalho? Então, eu comecei a escrever desde os meus 15 anos e eram questionamentos que eu fazia, que eu acho que acho que era uma coisa até meio psicanalítica, porque eu tentava me entender. E eu compartilhei isso com o leitor. Eu tento essa coisa da objetividade, porque eu acho que a gente vive num mundo tão moderno, assim, que as pessoas não têm mais tempo para ler um livro. E a crônica, ela dá essa oportunidade. Você vê as coisas mais fáceis, tem um pouco de poesia, um pouco de sensibilidade, porque a gente está faltando isso no nosso cotidiano. E nesse trabalho, assim, são crônicas, eu falo de várias coisas, assim, eu não vou conseguir lembrar de todas, mas tem crônicas que eu falo sobre o amor. Eu perdi recentemente a minha avó, eu comento sobre isso. Quando eu menciono Oceano de Sentimentos, eu tô falando de mim, porque eu sou assim, meio sentimentaloide, mas não um sentimentaloide chato, mas acho que é por aí. Nossa, super bacana, Leandro. E o vlog tá começando agora, né, também. Sim. E a questão que a gente aborda não precisa ser pela porta. Já conversamos antes sobre o significado disso. Eu queria que você me dissesse, se não precisa ser pela porta, pode ser por onde? O que você acha? Eu acho que não precisa ser por lugar nenhum. Eu não vejo que você tenha que se assumir uma coisa, porque eu sou meio que o pensamento da Viviane Mosé. A gente vive um papel social, então isso de fato não existe. Esse papel de fato não existe. Então, não precisa ser pela porta, não precisa ser por lugar nenhum. E você se aceitar como você é, isso que é importante. Agora, para fechar, uma pergunta muito séria, Leandro. Muito séria. Eu quero saber, você, desde quando você lava a louça? Todo mundo acha que eu sou mimado, juro pra você. E assim, eu lavo louça desde os meus 7 anos. Minha mãe é divorciada, meu pai saiu muito cedo de casa e ela tinha que trabalhar, eu cuidava de casa e do meu irmão. E eu acho que essa coisa que eu tenho, essa coisa de meio, eu sou um pouco meio feminino no meu dia a dia, na minha forma de pensar, na forma que eu me coloco, por conta disso. Eu acho que isso é muito bom, isso me ajudou a expandir os meus horizontes. Fica agora a dica para todo mundo que assistir esse vídeo. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Fica um conselho, compra um livro do Leandro e abra a sua mente, né? Abra. O mundo está mudando, você precisa se atualizar. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.